cordial saudação a Dom José Luiz, na alegria de estar aqui, de ter recebido o seu convite, na honrosa alegria de sentar-me à sua cátedra, que para mim é especial não apenas por fazer parte desta catedral, da história desta igreja particular, mas por ser a cátedra de um bispo redentorista. Há 26 anos atrás, eu fui feito sacerdote por um bispo redentorista, muito santo, que imprimiu em meu coração a grande devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste momento, olhando a sua pessoa, vislumbro no céu a saudosa e querida e amável pessoa de Dom Tomás Guilherme Murphy. Muito obrigado pelo honroso convite e por sentar-me à sua cátedra. Igualmente, me sinto honrado em presidir esta Santa Missa numa igreja, outrora construída por um capuchinho, Frei Caetano de Messina. Sou capuchinho de origem, ainda envergo o hábito franciscano, na certeza de que eu posso me converter e posso alcançar pelo menos alguma coisa do que viveu e pregou São Francisco de Assis. Minha saudação também muito fraterna ao Padre Marconi, ao Padre Pedro, ao companheiro, como também ao Frei Abelardo, meu confrade, que me acompanha, ao Reverendo Diácono, às irmãs religiosas, enfim, a todos aqueles que rezam conosco, aqui nesta catedral, como também pelos meios de comunicação. E por falar nos meios de comunicação, eu peço a licença de todos vocês para mudar o idioma e fazer uma pequena saudação ao povo de Catânia, ao lugar de origem de Santa Águeda. Voi non sapete quanto qui in Brasile abbiamo non soltanto la devozione a Santa Águeda, ma soprattutto l'ammirazione a difesa della fede di questa donna. Un grande saluto, ma anche soprattutto un grande grazie al povo de Catânia. Nós acabamos de ouvir neste texto do Evangelho algo inusitado. Acusaram Jesus de expulsar demônios em nome de Satanás. Uma blasfêmia, certamente. Uma blasfêmia que mereceu da parte do Mestre não apenas uma explicação inicial na origem do texto, na conversa com seus acusadores, mas sobretudo uma grande reprovação. Algo que até hoje não sai do nosso pensamento, que invade o nosso coração e a nossa alma de temor. Todos os pecados são perdoados, exceto aqueles contra o Espírito Santo. Quanta gente, quantas pessoas, sobretudo nas santas missões, movidas pelo temor a Deus, nos perguntam, mas afinal, que pecado tão grave é esse que não é perdoado? É exatamente, queridos irmãos, o pecado da blasfêmia. Existem heresias quando se nega uma parte da fé. Quantas pessoas hoje, dentro da própria igreja, concordam e discordam, manifestam opiniões como se a igreja fosse apenas uma instituição democrática, quando na verdade ela é o corpo místico de Cristo, a esposa de nosso Senhor. Tanto assim que aos domingos nós professamos a nossa fé dizendo: creio
na Santa Igreja Católica. Cada vez que a gente discorda, toda vez que a gente não crê no ensinamento da Santa Igreja, eu estou cometendo uma heresia. Cada vez que eu nego toda a doutrina, todo o compêndio, o resumo da fé católica, eu cometo uma apostasia. Mas quando eu digo, em sã consciência, que Jesus não é o Filho de Deus, eu estou pecando contra o Espírito Santo, eu estou blasfemando. Quantas blasfêmias, ainda hoje, não apenas por ateus, mas sobretudo por pessoas convictamente religiosas, mas extremamente blasfemas ao negar a divindade de Jesus Cristo. O demônio é ardiloso, tanto assim que São João chega a afirmar que o demônio é o pai da mentira. Ele costuma muitas vezes inverter aquilo que na vida sempre foi um valor, aquilo que pela nossa fé sempre foi, sempre é e sempre será uma verdade. Só existe, queridos irmãos, uma verdade a ser crida, que é Cristo. Não existem meias verdades. E o demônio, como pai da mentira, exatamente procura inverter esta lógica. Já o profeta Isaías, no Antigo Testamento, alertava, dizendo: mesmo que o errado pareça certo, o certo nunca será errado. Estamos vivendo estes tempos em que o demônio, como pai da mentira, procura subverter a ordem, procura inverter os valores e procura de todo modo convencer as pessoas, conquistá-las de que não existe uma verdade, de que basta que nós sejamos bonzinhos, que não precisamos incomodar ou contrariar as pessoas. Existe uma palavra hoje para isso que se chama o politicamente correto. Para não desagradar as pessoas, sobretudo aquilo que está na moda, eu procuro então me convencer de que está tudo certo e de que aquelas outras verdades mentirosas são comuns e são naturais. Existe, porém, um grande problema. Quando nós procuramos agradar as pessoas, quando nós queremos agradar ao mundo, nós deixamos de agradar a Deus. E esta foi a grande defesa, este foi o grande testemunho de vida de Santa Águeda. Águeda simplesmente professou a sua fé. Grandemente testemunhou a verdade que é Cristo. A palavra Marte significa testemunha. Ninguém testemunha de forma mais bonita e mais eloquente quando entrega a sua vida. Ninguém é uma testemunha tão eloquente quando derrama o seu sangue para provar que testemunhou, que é testemunha do amor de Cristo, que é testemunha da sua verdade. Por isso, o refrão do Salmo de hoje tanto se identificava ou identificava a vida e a fé de Santa Águeda, aquela que testemunhou a Deus pelo amor
e pela fé. Havia na Bahia, e eu sou baiano de nascimento, um grande jesuíta famoso, não apenas no Brasil, mas em Portugal e na Europa, o padre Antônio Vieira. E ele costumava dizer: os discursos de quem não viu são discursos. Os discursos de quem viu não são discursos, são profecias. A vida de Santa Águeda, queridos irmãos, é uma profecia de uma mulher sem seios, quando tantas hoje em defesa do feminismo expõem os seios. A vida de Santa Águeda é um testemunho corajoso de quem defende a fé, não de quem faz o jogo do politicamente correto, não de quem quer agradar as pessoas, a imprensa, os jornais, os políticos, mas quem diz que pela sua fé é capaz de entregar a sua própria vida. Esse é um dos motivos pelos quais o Papa, pelo menos até o anterior, usavam sapatos vermelhos. Não era pela moda, não era porque era um sapato de marca, não era simplesmente pela convenção litúrgica de que o Papa deve calçar sapatos vermelhos. O Papa anda de sapatos vermelhos porque ele caminha sobre o sangue dos mártires. Um altar tem sempre uma relíquia de um santo. E eu vou chegar na Eucaristia. Exatamente porque o sacrifício de Cristo na cruz se repete, se renova em toda a Santa Missa. E por isso, então, queridos irmãos, o exemplo, o testemunho dos mártires, o sacrifício de quem uniu o seu sangue ao sangue redentor de Jesus Cristo. Santa Águeda, e eu cito aqui duas frases do Martirológio Romano. Eu tenho um amigo sacerdote que é pós-doutor em latim. E quando ele traduz essas atas dos mártires, quando ele descobre uma pérola tão bonita, profunda, rica de fé, expressiva em sua beleza, sempre ele me passa um e-mail dizendo: veja que coisa tão bonita está na ata do martírio de Santa Águeda. Quando Quintiniano ordenou que ela fosse colocada à prova da tortura para provar a sua fé, ele pergunta a Águeda se ela era livre ou escrava. Ela responde: eu sou livre pela minha família e sou escrava de Cristo. Quintiniano então lhe diz: mas se você é livre, Águeda, você não pode ser escrava. E ela responde: a suprema liberdade é estar a serviço de Cristo. A suprema liberdade é estar a serviço de Cristo. Quanta gente acha que é livre, mas vive como escravo do pecado. Quanta gente acha que é livre, mas vive escravo de ideias, escravo da moda, escravo do dinheiro. Quanta gente que não é livre, porque ainda não confia em Deus. E quando Quintiniano ordena então
que os seios de Águeda fossem arrancados, ela lhe faz uma pergunta. Ímpio, cruel e horrendo tirano, você não tem vergonha de mutilar numa mulher o que você mamou em sua mãe? Essa pergunta de Águeda é a pergunta de tantas mulheres que amamentaram seus filhos e tiveram câncer de mama. Essa pergunta de Águeda é a pergunta da sociedade que cultua o corpo e, pior ainda, cultiva a pornografia. Águeda, a santa de Deus, a deusa sem terra, a consumação santa, é a mulher que vai nos ensinar em Pesqueira, nesta diocese, e particularmente neste altar, que todas as vezes que nós comemos e bebemos do sacrifício do altar, se renova a paixão de Cristo na cruz e se associam todos os mártires à cruz. Que beleza, que grandeza ter numa diocese uma padroeira que é mártir. Mais ainda, aquela que nós rezamos em todos os outros lugares do mundo, no cânon romano, quando pronunciamos o nome dos primeiros santos mártires. É uma grandeza especial, queridos irmãos, porque a Eucaristia é exatamente isso. Em simples, diretas e objetivas palavras, é o sacrifício redentor. Durante algum tempo de certa confusão, se procurou apenas afirmar que a Eucaristia é um banquete. Mas não existe banquete sem o sacrifício. Não existe o banquete sem a oferenda. Não existe o banquete sem o cordeiro a ser imolado. Cada altar é, portanto, a pedra do sacrifício, do cordeiro que se imola e se oferece então em refeição, em banquete. Mas o cordeiro que se imola, e no seu sacrifício estão também os mártires. O sacrifício, o sangue derramado, cada gota de sangue vertido por cada um deles. Queridos irmãos e irmãs, que a Eucaristia nos ofereça a lição do Cristo que se oferece imolado na cruz, repartido no patíbulo do altar em cada Santa Missa. Do Cristo que se oferece, como Águeda ofereceu também a sua vida, ofereceu o seu sangue, ofereceu acima de tudo a sua coragem para testemunhar que o Cristo que havia lhe amado, a ponto de derramar o seu preciosíssimo sangue na cruz, continua vertendo cada gota do seu sangue em cada Santa Missa. Que Ágata nos ensine esta preciosa lição, a lição da fé. Quem tem fé tem sempre coragem. Muitas vezes olhando o testemunho de vida de tantos santos que foram capazes de negar, de renunciar isso ou aquilo, mas nunca a sua fé, nós podemos pensar: Senhor, será que eu teria essa coragem? Não pense nisso. Peça a Deus a fé, porque quem tem fé tem coragem. Quem tem fé é fortalecido, é inspirado pela graça de Deus. E a graça de Deus é maior do que tudo. É maior inclusive do que a nossa fraqueza.
É a graça de Deus que nos impulsiona, que nos leva para o alto, que nos faz relativizar as coisas de baixo, a baixaria e a baixeza da vida e do pecado, para corrermos em busca daquele que do alto da cruz entregou o seu sangue para ser nosso alimento, nossa refeição. Amém.